A Câmara de Barretos é o órgão legislativo de nossa cidade. Possui a função de fiscalizar o Poder Executivo Municipal, obedecendo à Lei Orgânica e à Constituição Federal, e representa os cidadãos através do voto direto dado aos vereadores. Às segundas-feiras, a Câmara se reúne em sessões ordinárias para analisar projetos, requerimentos, indicações e demais atos de interesse da comunidade. Sessões solenes, sessões comemorativas e audiências públicas também são realizadas pelo Poder Legislativo Municipal. O objetivo de aproximar a Câmara de Barretos com a população resultou em torná-la conhecida popularmente como a Casa do Povo. Aqui na TV Câmara, você pode acompanhar os trabalhos do Legislativo de Barretos. Sessões, audiências públicas, reuniões e muito mais. Tudo ao vivo e em sistema digital. TV Câmara Barretos, canal 64.1. TV Câmara, a serviço do cidadão. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pela TV Câmara Barretos. Você vê imagens ao vivo aqui do plenário Rui Menezes, na Câmara Municipal no centro de Barretos, onde daqui a pouquinho acontece mais uma reunião de CPI. CPI que é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa comissão que investiga as denúncias de um suposto desvio de carnes na merenda escolar na educação aqui em Barretos. Essa CPI, essa comissão é composta por 3 vereadores, inclusive tem a foto aí dos 3 vereadores. O presidente da comissão é o vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio, do Solidariedade. Também exercendo a função de relator está o vereador Adilson Ventura de Melo, o professor Adilson, e o vereador Cláudio Honor Risse, o Cláudio da Santa Casa, do PPS, exercendo a função de membro. Lembrando que as funções, a escolha dessas funções, ela foi definida durante a primeira reunião da comissão que aconteceu na semana passada. E essa investigação dessa CPI acontece em cumprimento ao requerimento número 175 de 2015, que foi aprovado pelo plenário no começo do mês. A comissão deve terminar os trabalhos em até 30 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias até que todo o trabalho seja concluído. Se você quiser saber mais detalhes dessa CPI, todas as informações estão disponíveis lá no site da Câmara na internet. É só você acessar www.câmarabarretos.sp.gov.br. É a TV Câmara Barretos, a serviço do cidadão.
Boa tarde, senhoras e senhores, vereadores aqui presentes. Fazer um cumprimento aqui especial aos vereadores e membros dessa comissão, professor Adilson, Cláudio Honor Risse, nosso presidente da casa, vereador André Rezec, vereador Capetinha, Carlão e Paulo Corrêa, que se encontra nas dependências do Legislativo para acompanhar os trabalhos dessa CPI, na qual foi instalada após o requerimento, a aprovação do requerimento 175/2015, para que seja verificada a apuração de denúncias relativas ao desvio de carne da merenda escolar para fins particulares e de terceiros que não são de interesses do município. Eu informo aos membros da comissão, vereador Cláudio Honor, professor Adilson, que os documentos na qual... Cadê o nome da moça? Que os documentos solicitados por essa CPI na última reunião realizada por nós três, eles já se encontram na casa, está à disposição dos dois para que façam as análises. Foi protocolado no dia de hoje, meio-dia, portanto, fica à disposição de ambos para análise. Nós havíamos solicitado, e aqui se encontra, a servidora Vanessa Gisele Lopes Ribeiro, para que preste esclarecimento após requerimento do professor Adilson. Dou a palavra antes de pedir para que Vossa Senhoria utilize da tribuna da casa ao professor Adilson e vereador Cláudio Honor para que faça as ponderações necessárias, principalmente no tocante aos documentos aqui apresentados. Professor Adilson. Pode falar, professor. Primeiramente, eu já gostaria de deixar claro que gostaria de ter uma cópia dos documentos para poder estar analisando e para tirar algumas conclusões dos documentos. Nós sabemos que, segundo o próprio presidente da CPI já apontou que são aproximadamente 1000 páginas, estaremos analisando esses documentos para poder elaborar o relatório. E aí a gente gostaria de estar recebendo a servidora para poder nos prestar alguns esclarecimentos a respeito dessas denúncias de desvio de carne da merenda escolar. E gostaria já de salientar da importância de estar se falando a verdade, porque qualquer dúvida que não for de encontro com as denúncias que nós recebemos, a gente vai estar solicitando aí uma cariação para verificar quem realmente está falando a verdade. É só, então eu já gostaria de estar solicitando os esclarecimentos necessários. Professor, eu sugiro a Vossa Excelência, se assim também entender possível, ao invés de tirar xerox, o senhor faça a carga dos autos por um prazo de 5 dias e faça as análises. Pode ser? Pode. Aí acho que seja mais coerente, até para que nós não E aí se eu entender que precisar de mais dias, aí perfeito, eu solicito mais dias. Perfeito. Ok. Bom, eu solicito então a servidora Vanessa, por favor, seja bem-vinda a essa casa, para que utilize da tribuna, para que nós possamos fazer os questionamentos necessários. Tudo bem. Vanessa, mais uma vez, seja bem-vinda à casa. Cadê o volume 1? Obrigada. Vanessa, seja bem-vinda mais uma vez a essa casa. Fique à vontade para que preste esclarecimentos necessários a essa comissão, Obrigada. a qual tem a finalidade, eu aqui repito, apuração de denúncias essa realizada pelo professor Adilson e outros vereadores que subscreveram o requerimento, na qual apontam desvio de carne de merenda escolar para churrasco e times de futebol da várzea de Barretos. Eu passo a palavra aos membros da comissão para que elaborem as perguntas e peço a Vossa Senhoria que as responda de forma bem simples e objetiva. Tá certo. Pode fazer, professor. Vanessa, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada.
Uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer é qual é a empresa, o nome da empresa que fornece as carnes para a Prefeitura de Barretos, e se sempre, se antes de 2013 era a mesma empresa ou houve uma mudança nessa empresa? São duas empresas. Uma é a Multibife e a outra é a JG Zana. Então, a Multibife... Normalmente, essas empresas são as vencedoras dos pregões da merenda escolar e as duas meio que são as mesmas empresas, com nomes diferentes. Então, é a Multibife... Multibife e JG Zana. JG Zana. Isso. Então, na realidade, é uma empresa só, ela só muda o nome, mas pertence ao mesmo dono, né? E antes de 2013, eram outras empresas ou eram as mesmas empresas? A gente teve por alguns períodos curtos outras empresas, mas eu não me recordo se foi antes de 2013. Eu acho que a partir de 2013, só essas empresas venceram os pregões da merenda. E aí, para ficar, às vezes, claro para quem nos acompanha, eu gostaria que você relatasse um pouco a respeito da dinâmica da logística de entrega dessas carnes, né? Chegava na secretaria, como que ocorria a dinâmica da entrega dessas carnes? Nós lá da merenda escolar, a gente passa o pedido para a empresa, normalmente com uma semana de antecedência. O caminhão vem toda quinta ou sexta-feira, só se houver algum imprevisto, ele vem outros dias. Ele chega de manhã lá na Secretaria Municipal de Educação, no Departamento de Alimentação Escolar. Eu e as outras nutricionistas que trabalham comigo, a gente analisa a carne, vê a data de validade, confere a carga. E, a partir daí, eles saem com uma lista que é elaborada por nós, lá do Departamento de Alimentação Escolar. E nessa lista tem a quantidade de carnes por escola. E cada merendeira assina na frente o recebimento das carnes. As carnes das escolas rurais ficam no nosso departamento lá de alimentação escolar, porque o caminhão não vai nas fazendas, não vai lá para o Ibitu. Então, fica lá no nosso setor e a gente depois entrega essas carnes para as escolas rurais. E além das escolas municipais, também são entregues para as escolas estaduais também. Sim, isso? Para as estaduais, para as entidades filantrópicas, que tem convênio com a prefeitura. E essa carne da fazenda, ela fica armazenada onde? No nosso depósito da merenda escolar, a gente tem freezers lá e a gente armazena lá. Então não tem câmara fria? Não, a gente não tem, é um estoque pequeno que atende só as rurais. E só quando fica armazenado lá na educação, essa carne ela fica muitos dias para ser entregue para as fazendas ou não? Quantos dias Normalmente a gente entrega, vamos supor, chegou numa quinta, a gente vai sempre para a fazenda na próxima terça-feira. A gente fica com uma quantidade um pouquinho maior do que vai para essas rurais, para o caso de uma escola esqueceu de fazer o pedido e a gente ter que abastecer, entendeu? Então, assim, fica essa quantidade para as rurais e um pouco além para uma escola que, eu esqueci de fazer meu pedido, vai me faltar para cumprir o cardápio essa semana. Aí a gente pega e abastece esses locais. Mas é uma quantidade pequena, são acho que 4 freezers que a gente tem lá. E aí, geralmente, quando vai entregar na terça-feira, quando você volta na segunda-feira, você percebe alguma falta de carne nesses freezer? Não, a gente nunca notou falta de carne, não. Não, então sempre... Agora, quando chega essa carne, como que vocês conferem? Tem balança lá para pesar? São pesadas essas carnes? Como que elas são pesadas? É inviável pesar um caminhão de 4 toneladas de carne. O que a gente confere é, assim, por amostragem, algumas caixas. A gente tira algumas caixas de paleta moída, de paleta em cubos, de pernil, e a gente pesa essas caixas. Mas, assim, pesar o caminhão inteirinho, a gente ia ficar um dia inteiro. Então, é inviável. A gente confere por amostragem. E nas escolas, essas carnes são conferidas? Toda reunião de diretor que tem, todo curso de merendeira que a gente ministra, em toda visita que a gente faz nas unidades, a gente orienta que se confira, a merendeira é orientada a pegar a lista, antes de assinar, conferir se, 2 caixas de 20 quilos cada, é isso que eu estou recebendo? Assinar a lista só depois de ter conferido. Além de carne bovina, quais são as outras carnes que são oferecidas na merenda escolar? Ou que são compradas pela prefeitura?
A gente trabalha com coxa e sobrecoxa de frango, filé de frango, pernil suíno. Aí a gente tem os embutidos, não sei se vem o caso, mas salsicha, linguiça, presuntado. A gente compra também do mesmo frigorífico mussarela. E a merluza, filé de merluza. Só um minutinho, professor. Sobe aqui para você falar perto do microfone, só não tem jeito de a gente gravar. Isso. Para você falar cada vez mais próximo. Tá. Tá certo? O caminhão, quando ele termina de fazer as entregas, ele volta para a Secretaria Municipal de Educação? Sim, ele volta para a Secretaria Municipal com a lista assinada e a gente compara o que foi assinado pelas merendeiras, o que foi distribuído, com a quantidade na nota. E após eles voltarem para a secretaria, você chegou algum dia pedir para abrir o caminhão para verificar se tinha sobrado alguma carne ou não? Não, porque a gente confere a nota com a lista. Se a lista está assinada, sem nenhuma observação de nenhuma merendeira, se chegou a sobrar alguma coisa no caminhão, foi porque carregou a mais no frigorífico ou porque o caminhão ia passar em alguma outra cidade, porque às vezes eles fazem isso, eles vêm para Barretos, fazem a rota daqui e passam em outras cidades. A gente compara com a lista de distribuição e sempre bate. Essa pergunta é justamente porque a gente tem informação que sobravam essas carnes, eles não entregavam realmente a quantidade certa nas escolas. Às vezes as caixas eram abertas, eles tiravam partes e comercializava, chegava até vender essas carnes num posto de combustível da cidade. Tá? Então a gente tem essa informação também. Então por isso que a gente, como eles vão nas escolas e tem poucas merendeiras, e às vezes não dá tempo delas conferir tudo, porque elas têm a correria para o horário certo para servir a merenda, ou a refeição para as crianças, então não é bem conferido nas escolas, elas acabam somente assinando. E aí acaba não entregando também a quantidade que deveria ser entregue. Então a pergunta é justamente por causa disso, para verificar se o caminhão, quando chegava de volta na Secretaria Municipal de Educação, para saber se teria conferido o caminhão, se teria sobrado carne ou não. É que não tem nem como a gente questionar se sobrar alguma carne no caminhão, porque a gente compara a lista de distribuição, se ela tiver adequadamente assinado com as quantidades corretas, a gente compara com a nota, e se tiver sobrado alguma carne no caminhão, eu não posso nem questionar com o funcionário ou com o motorista do caminhão, porque a lista está conferida e assinada. A merendeira, ela assina, conferindo que ela está recebendo aquela quantidade, entendeu? Então você não tem conhecimento que sobrava essa carne no caminhão? Não. Não. E nem que era vendido ou comercializado nunca fiquei num posto sabendo de combustível? disso. Nunca ficou sabendo. Como era feita a conferência das carnes, era feita somente, tem uma pergunta aqui, que era só feita por amostragem. Por amostragem. Só por amostragem. E você tem conhecimento que o prefeito, quando ele ficou sabendo das denúncias, você ficou sabendo se ele pediu para conferir, você recebeu alguma informação nesse sentido? Não, é uma coisa que a gente já tem de praxe, conferir carne, recebimento, orientar as merendeiras. Mas aí você recebeu, por exemplo, você recebeu alguma informação no sentido, está tendo a denúncia, está acontecendo isso mesmo, vocês estão conferindo, está sobrando carne no caminhão, ou mudou alguma dinâmica nesse sentido por parte do executivo em relação à merenda escolar? A gente conversou com o secretário de Educação e ele pediu, vocês fazem assim, como que funciona? A gente, não, isso é uma coisa que a gente sempre fez e aqui está correto, o que entra está saindo. A gente conversou sobre isso, sim. Vanessa, só para esclarecer, talvez de forma até mais objetiva que o professor Adilson, após as denúncias, e eu até pergunto antes das denúncias, qual era a interferência do secretário na condução do recebimento e distribuição dessas carnes? Ele interferia no dia a dia, como que deveria ser realizadas as distribuições? Ele acompanha, a gente sempre está interagindo com o secretário, ele sabe como é que é o funcionamento do setor. Tá. E o que mudou depois das denúncias? A gente está tentando se organizar mais, por exemplo, às vezes acontece do frigorífico não me entregar a quantidade exata de uma determinada carne.
Aí eu ligo e falo, ó, dessa semana veio a menos, consta menos na nota, eu fiquei com algumas escolas desabastecidas. Antes a gente fazia isso por telefone, agora a gente está tentando documentar tudo isso, para no caso de um questionamento. Foi mais assim, coisa de organização prática mesmo, que a gente conversou. Tem mais alguma coisa, professor? Deixa eu colocar aqui a respeito do prefeito, né? Então, diretamente com você, com a merenda, somente por parte do secretário. Sim. Nesse período, quem foram os funcionários que acompanhavam, os funcionários públicos da prefeitura que acompanhavam a entrega das carnes, desde 2013? Foram 3 funcionários. O Ivair, que já não trabalha mais com a gente, o Anderson, que é quem vai atualmente nessa distribuição das carnes. Eu não me recordo se em 2013 o Rodrigo ainda fazia parte da distribuição. Então sempre eram esses 3 funcionários Sim. que iriam estar acompanhando a empresa com um caminhão, né? E quem eram os funcionários, quais os tipos de carnes que eram distribuídos, já foi esclarecido, né, que não é só carne bovina. Então, em relação às perguntas que eu gostaria de fazer, são essas. Agora a gente vai estar analisando o documento e verificando também essas informações. Se a gente perceber que ocorreu alguma diferença nas informações que a gente recebe, depois a gente vai estar solicitando uma cariação. Então, em relação às perguntas que eu gostaria de fazer, de Brodowski, né? É de Brodowski a empresa, né? Brodowski. Tá. E o proprietário, o nome do proprietário é o senhor José Geraldo Zana, né? É isso? Então, o proprietário é o senhor José Geraldo Zana. Eu gostaria de perguntar só para ela se ela teve notícia de algum desvio de carne. Vanessa, você teve notícia de algum desvio de carne? Não. Só a partir do momento que a gente ficou sabendo que seria instaurada a CPI. Perfeito. Antes, não? Não. Alguém deu ordem para que você pegasse as carnes da merenda escolar e levasse para algum outro local que não fosse escola pública? Não. Eu só lembrei de um detalhe que eu queria passar. Esse fornecedor de carnes, ele fornece carnes também para o restaurante popular e para a cozinha piloto. Ele não vem a Barretos só abastecer a merenda, tá? E no caso aí do restaurante popular e os outros locais, eram os mesmos funcionários que faziam a entrega? Que acompanhavam as entregas? O caminhão, ele normalmente vem primeiro no meu setor, né, da merenda, que são muitos locais que a gente tem que abastecer. Então, de manhã ele já chega e vem direto lá na Secretaria da Educação para pegar a lista e já sair para abastecer. Normalmente, no final, ele passava nesses locais e o meu funcionário estava junto, passava no restaurante popular, na cozinha piloto, e depois eles retornavam lá para a merenda. E em relação à cozinha piloto, ela continua funcionando ainda ou parou? Eu não tenho essa informação. Ah, é? No restaurante popular e na cozinha piloto, eram os mesmos funcionários? Eram os 3? Desculpa, professor. Nós estamos falando do desvio da escola. Eu acho escolar, que não é da merenda, não é da piloto. Mas essa informação ela é importante. Você vai começar a misturar uma coisa que não tem nada a ver. Essa informação ela é importante. A denúncia foi com relação, e aí é o que nós estamos investigando com todo respeito, com relação ao desvio das carnes, ou seja, dos alimentos que são distribuídos nas escolas. Nós até discutimos na reunião passada, e o Vossa Excelência, inclusive, apontou isso. Olha, não é só a escola do município, tem algumas escolas estaduais, mas tão somente as escolas. Então, se nós começarmos a misturar o banco do restaurante popular, escola, não vai... Então, o que eu gostaria de saber se eram os mesmos funcionários que entregavam nas escolas, eram os mesmos que iriam entregar no restaurante popular e na cozinha piloto. Sim, porque o caminhão já passava cedo, já pegava o funcionário meu lá, ele fazia toda essa rota, passava em todas as escolas, passava no restaurante, na cozinha, e depois retornava para o meu setor. É isso. Só isso? Tá. Mais alguma pergunta? Só. Perfeito. Vanessa, eu agradeço a sua presença. Obrigada. E se porventura for necessário, nós a convocaremos novamente. Obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Alguma pergunta aos vereadores presentes? Não? Dou por encerrado. Viu, Leandro, eu só gostaria que fosse anexado na CPI esse documento, que é uma conversa do senhor prefeito com o vereador Juninho, nas redes sociais,
que é justamente apontar essa questão, que é cobrado do prefeito uma fiscalização. Então eu gostaria que ficasse anexado. Então tudo bem. Então vamos lá. Tudo bem. Claudio Honor analisou, Claudio? Senhores, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão dessa comissão e determino que os autos sejam entregues ao professor Adilson com vista por 5 dias para que o mesmo faça análise dos documentos apresentados. Só um minutinho para assinar. Obrigado a todos.